Então, graças a Deus, primeiramente quero cumprimentar a todos e pedindo que nesse instante todos nós elevemos os nossos pensamentos ao Pai, coloquemos em suas mãos os nossos corações, as nossas mentes, pedindo a Ele que possa nos envolver em sua luz, em sua bondade, em sua misericórdia, amparando-nos para que possamos compreender, receber esta palavra que agora vamos proferir aqui, para que possa ela penetrar em nossos corações, em nossas mentes, trazendo-nos a transformação necessária para a vivência neste planeta de expiação e de provas. Que o Senhor assim possa nos iluminar e nos abençoar nesta noite. Graças a Deus. O tema de hoje diz respeito à nossa fé. O texto escolhido é uma parte dele, um texto de Lacordaire, que diz: bem-aventurados os aflitos. Pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurado os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Graças a Deus. Esse texto é muito importante para nós, porque ele fala daquilo que nós precisamos para vencer as dificuldades da vida. Em latim, a fé tem dois sentidos. O primeiro deles, a gente diz fidesque. Esta fé, ela tem por tradução, a fé num objeto, numa pessoa. Por exemplo, eu creio no médico, na sua capacidade, mas encerra-se aí a minha fé. A gente pode chamar nisso de acreditar, simplesmente, como em qualquer outra coisa. E a segunda expressão é fidesque, que significa pôr-se a serviço, pôr-se em relação. E então, para nós, a nossa fé, a fé necessária para que possamos vivenciar de forma adequada esse trajeto que nós temos aqui nesse planeta, é exatamente esse sentido de fé, uma fé que nos coloca em relação direta com Deus, que nos faz pôr a serviço de Deus, que nos coloca sempre em trabalho, em ação e não em inatividade. Então, no contexto que nós estamos vendo, nós estamos falando dos sofrimentos, das dores, vivenciadas por nós aqui nesse planeta. E diante deste sofrimento, diante desta dor, diante das necessidades que se colocam diante de nós, nós precisamos ter uma firmeza, uma fortaleza em tal grau que nós possamos passar por estas da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é exatamente pondo-se a serviço do Pai, entendendo que nós estamos aqui, como a gente já falou lá no início, num mundo de provas e de expiações. Portanto, nós não podemos esperar mais do que isto nesta terra, neste planeta. Todavia, é preciso que nós entendamos que todas essas provas, todas essas expiações estarão de acordo com a nossa capacidade de recebê-las e de trabalhar com elas. A falta desta fé envolvente, de fé de pôr-se ao trabalho, é que nos faz tremer, nos faz titubear diante das dificuldades. Quando a gente se encontra diante de um muro, a gente fica avaliando se é capaz de transpor, de pular, de subir. Diante dos problemas da vida, a nossa ação também é assim. Mas é curioso que diante dessas coisas aparentemente mais simples, a gente se esforça. E diante de uma dificuldade maior, a gente diz: acabou. Não há o que fazer, é intransponível, é impossível. Sem imaginar que por trás de toda a nossa ação, de todo o nosso pensamento, está a força divina que nos eleva, que nos transporta. E é isso que nós precisamos compreender.
Quando Jesus disse lá, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino do céu, ele estava dizendo não para aqueles que, diante das dificuldades, diante do muro que está colocado, desanimem. Nós não podemos jamais perder a esperança. Nós precisamos ter a certeza de que tudo aquilo que nós vivemos neste planeta já está planejado para cada um de nós. Não foi por acaso que nós recebemos tal ou qual problema diante da nossa vida. Tudo que nós estamos aqui vivenciando é porque isto nós já recebemos de, entre aspas, herança da nossa viagem para este planeta. E nesse processo, o ponto importante é que nós não temos o conhecimento, porque senão desistiríamos muito antes de começarmos, né? A questão é que a gente vai aprendendo a cada passo do caminho e encarando essas dificuldades que são colocadas, as turbulências que vêm, mas dentro de nós existe uma chama que nos leva a esse conhecimento sempre, a essa percepção. Então, quando nós ouvimos a voz interior que está em nós, nós conseguimos fazer com que esta fé que ela está presente em cada um de nós seja acesa, seja elevada e nos fortaleça diante das dificuldades. Então nós não podemos desistir. Então, diante de um fardo pesado que a gente tem, não podemos esquecer que este fardo pesado é sempre proporcional às nossas forças. E essas nossas forças, como eu disse, estão relacionadas àquele projeto de vida que nos foi estabelecido por aqui. Há uma expressão que diz que Deus nunca nos dá uma luta maior do que nós podemos suportar. Este é o fato. Nunca a luta é maior do que nós podemos suportar. Qual é o nosso problema? Como a gente não percebe, na nossa vida cotidiana, às vezes nós pedimos por coisas que não estão no plano para nós. Esquecemos-nos de que Jesus, em outra parte do Evangelho, disse assim, que nada nos faltaria daquilo que é necessário. E nisto, não é só das coisas materiais, das coisas espirituais, tais quais forem essas coisas, mas é também da fortaleza espiritual necessária para que a gente possa caminhar, para que a gente possa vencer essas barreiras. E como nós não sabemos pedir, às vezes a gente pede por coisas que não estão no projeto, e de tanto insistirmos, Deus acaba permitindo que nós tenhamos determinadas coisas que pedimos, coisas estas que serão para nós no futuro como um peso, como um tropeço, como uma barreira, né? A riqueza, por exemplo, coisa tão simples, né? Nós pedimos a riqueza porque nos achamos incapazes de muita coisa e pedimos. Mas nós precisamos aqui, o nosso projeto aqui é de vivermos na simplicidade. Aí como a gente pede a riqueza, insiste, Deus concede que nós tenhamos aquilo, porque Deus não nos impede de nada. Mas quando nós obtemos essa riqueza, nós nos enveredamos por um caminho que acabamos por esquecer de Deus, esquecer dos nossos compromissos assumidos quando da nossa viagem para cá. E aí essa riqueza, que aparentemente seria um benefício, passa a ser um grande malefício, passa a ser uma grande barreira na nossa existência aqui. Por que nós estamos aqui na Terra? Nós estamos para que nós possamos nos renovar, para que possamos crescer e caminhar rumo à luz que está estabelecida para que nos encontremos. Então, todas as barreiras que são colocadas são elementos de provas, em sua maioria, elementos de expiação, só que nós não entendemos desta maneira. Nós ficamos buscando, e como uma expressão secular que diz, ficamos dando murro em ponta de faca, né? Porque a gente não entende aquilo que Deus colocou. E é necessário que para vencermos todas as lutas, nós tenhamos essa fé, conforme eu disse ali, a fé da relação, a fé do serviço. E esta fé de relação, fé de serviço, é que nos impõe o exercício do amor, por exemplo. Quando a gente tem fé desta forma, nós passamos pelas barreiras, pelas dificuldades, primeiro, entendendo que essas barreiras,
que essas dificuldades são elementos de aprendizagem para o nosso exercício da vida aqui na Terra. E assim sendo, nós vamos nos transformando a pouco e pouco e melhorando, nos burilando, né? Transformando um vidro simples em diamante, né? Para que a gente possa chegar à caminhada que está estabelecida para nós. E essa fé, ela vem nos prover de firmeza, de segurança, de submissão à vontade de Deus. Porque não adianta eu dizer, eu acredito em Deus. Muita gente acredita em Deus, mas quantos se põem a serviço dele? Quantos compreendem qual é a vontade que o Pai tem em relação a cada um de nós? O que está estabelecido para nós? Quando nós nos colocamos ao seu serviço, nós vamos descobrindo, a pouco e pouco, aquilo que Ele tem para cada um de nós. E a dor, o sofrimento que nós tínhamos, nós passamos de uma forma menos dolorosa, né? Nós passamos até mesmo sem perceber a dor que sentimos, sem perceber o peso dos problemas que nós temos, porque nós entendemos que essas são ferramentas de aprendizagem, ferramentas de crescimento. E aí, como a gente aprendeu a dizer, nós temos a opção do bem sofrer e do mal sofrer. E o fio condutor para atingirmos a uma dessas relações de mal sofrer ou bem sofrer depende exclusivamente da nossa fé, da nossa compreensão desses fatos. E daí, quando entendemos, nós teremos a certeza de que as bênçãos virão, como disse o texto, de forma centuplicada. E as alegrias que nos faltam aqui, né, elas serão compensadas, e após o trabalho realizado, nós encontraremos o verdadeiro repouso, porque aqui nós estamos para o trabalho, para o desenvolvimento. O nosso lugar de repouso está no além, está no mundo espiritual, né? Nós temos duas naturezas, uma natureza física, uma natureza humana, que ficará por aqui, e uma natureza espiritual, que é a nossa essência, e esta terá um caminho longo a ser seguido ainda, até atingirmos o nível do Cristo, né? Quem sabe quando será, só Deus o sabe, mas esse é o nosso destino. Nascemos simples e ignorantes para chegarmos até a angelitude. Um dia chegaremos a esse nível, mas precisamos ter a fé. Graças a Deus. Nesse instante, vamos elevar os nossos pensamentos na certeza, movida por esta fé, que o Senhor pode agir onde quer que seja. E então vamos elevar os nossos pensamentos em vibrações de amor, de paz, de serenidade, vibrando por todo o nosso planeta, especialmente neste momento onde as guerras eclodem, onde as enfermidades, as pestes eclodem, para que o Senhor possa confortar os corações daqueles que ficam e daqueles que partem, para que possam estar com os seus corações ligados no Senhor, estando a serviço, especialmente a serviço do Senhor. Vamos vibrando pelos governantes, para que sejam sábios, para que não se percam diante do orgulho, da vaidade, da prepotência, para que sejam sábios, cultivando a humildade, cultivando a sabedoria divina em seus corações, para que assim o povo possa receber o melhor através do seu governo. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram em lugares de pranto e ranger dos dentes, como os hospitais, os leprosários, os manicômios, né? As creches, os orfanatos, todos os lugares onde a dor possa estar presente, os hospitais, que cada um que ali esteja possa neste momento receber a bênção divina, ser amparado, confortado. Muitas vezes nós nos esquecemos que a cura não é o mais importante, a cura do nosso corpo. O mais importante é a cura da nossa alma, que nos leva ao entendimento. E então vamos pedindo ao Pai que haja em todos os corações, para que possam entender a sua dor e passar por ela de uma forma
que seja o bem sofrer. Vamos também vibrando por nossos lares, pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares. Vamos vibrando por todos aqueles que frequentam esta casa de oração, e especialmente vibrando por esta casa de oração, onde é um hospital, um local de atendimento para os espíritos aflitos. E o nosso trabalho aqui, que sempre, por mais simples que seja, possa atingir os corações, levando momentos de paz, momentos de serenidade, que é o necessário para que transitemos nesta vida. Graças a Deus. E para encerrarmos esse trabalho, vamos elevando ao Pai mais uma prece, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus.